Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Estamos reunidos aqui para orarmos e meditarmos. A meditação na Palavra de Deus sempre traz alguma coisa nova para nós, certo? E uma das histórias mais conhecidas no Evangelho de Jesus Cristo e comemorada no mundo inteiro é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos ver se a gente conta, porque quando eu era pequena, adorava ouvir histórias. E para mim, quanto mais a história era contada, mais eu gostava da história. Então, Bela Adormecida, nunca esqueci da Bela Adormecida. Nunca esqueci também de umas histórias assustadoras que a gente ouvia ao redor do fogão e de lenha, né? Que deixava a gente com medo, que não tinha nem coragem de ir para a cama. Aí a mãe via que a gente, enquanto estava o grupo reunido, a gente já cochilava, a mamãe levava para a cama, porque a gente não ia acordada para a cama de tanto medo. Mas a história de Jesus é diferente. Cada vez que a gente ouve, cada vez que a gente escuta, a gente pode perceber algumas coisas e é uma história que alegra o nosso coração e que dá esperança. O pastor Elias estava com muita fé, né? Fé demais. Não, tira 5 cópias, porque hoje é véspera de feriado, quem ficou em casa vai vir todo mundo para a igreja. Mas a chuva, com certeza, não deixou isso acontecer. Mas vamos pensar, eu fiquei pensando o que falar depois de tanta comemoração de Natal. Não queria sair do tema da noite de Natal. E fiquei procurando um tema para nós desenvolvermos e que fosse útil para todos nós. Aí pensei nos hinos e na Palavra de Deus. E pensei que Jesus é o melhor projeto para a vida do ser humano. Tá? Então, o texto, projeto de Deus para que o homem tenha vida eterna. Quando eu disse que a gente vai estudando e aprendendo mais, surpreende a gente ter a consciência plena. A gente fala lá em Gênesis que Deus decidiu criar o mundo e Ele deu as ordens para que o mundo fosse organizado e a gente fica com a imagem de Deus. Só que, quando a gente começa a perceber essa história, a gente vê lá no capítulo 1, no verso 16, 26 a 27, que entra uma frase diferente e marcante. Qual é esta frase? Quando Deus... Eu não vou fazer a leitura dos textos para a gente ficar bem focalizado na história. Se depois que a gente terminar de expor, os irmãos tiverem dúvidas, podem fazer perguntas, que está aqui o pastor André e o pastor Elias, que pode resolver as diferenças teológicas, tá? Mas aí entra a palavra, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então, Deus não estava sozinho na criação do mundo, tá? No início, quando criança, a gente só fala, Deus criou o mundo, dizendo, haja luz, e a luz se apareceu, haja plantas, haja animais, tal, é sempre Deus, né? E no 7º dia ele descansou. Mas na hora que ele foi formar o homem, fica claro que ele não estava sozinho nesse projeto da criação. Façamos o homem. Quando a gente aceita o Evangelho, que foi a minha experiência, eu não entendi isso logo de início. Eu pensava que eram 3 pessoas diferentes. Deus, Filho e Espírito Santo. Depois eu entendi que era uma trindade, que estão os 3 envolvidos
em toda a programação do ser humano e todo o universo, né? E na nossa vida cristã, para realmente firmarmos a nossa fé em Cristo, é preciso que a Trindade esteja presente. Mas muitas vezes na minha igreja primeira, falava muito de Jesus, porque todos os homens pecaram, precisavam de aceitar Jesus, porque o sangue dele que limpa o pecado. Então a gente não entendia. E eu acho que até hoje, se a gente conversar claramente com alguns cristãos, a gente vai saber que a verdade do Espírito Santo é como se fosse uma outra pessoa que vem e que tem que possuir a gente, que a gente tem que ter uma experiência especial com ele, porque ele é outra pessoa diferente da Trindade. Então, eu acho que os pastores, nas mensagens, muitas vezes não elucidam essa ação plena do Espírito Santo, da Trindade, e a gente fica perdido aí nas nossas orações e na nossa prática espiritual. Mas vamos lá. Essa Trindade vivia em harmonia, né? Vou ler aqui. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, decidiu unanimemente criar o homem como realizar um trabalho de manutenção do mundo criado, que o mundo criado era comandado pelo Criador e pela criatura, certo? O Criador sem limites e o criado limitado, certo? Só que lá no início dessa formação, o homem ultrapassou o limite dado por Deus, e lá naquele dia, depois a gente vai aprendendo, né? Que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas a gente, quando criança, vai aprendendo tudo pedacinho, tá? Mas vamos tentar fazer uma unificação. Este plano era doloroso para a Trindade executá-lo. Não foi fácil. Imagine só, Deus, tendo um único filho, ter que mandar a esta terra para resolver o problema do pecado. E o Espírito Santo também estar constantemente com o cristão, com o crente, vivendo aqui conosco a cada momento, porque Jesus não está mais presente, mas a gente sabe que tem Ele no coração, através do Espírito Santo que está conosco, certo? Então, este plano era doloroso para a Trindade executá-lo, e passou-se muitíssimos séculos para que o mesmo fosse executado. Mas, à plenitude dos tempos, Deus, Filho, se encarnou e viveu como um homem para clarificar o caminho para o homem alcançar a vida eterna. Isso a gente sabe bem, foi muito bem explicado na teologia apresentada pelo pastor André. E para nós é claro isso, né? O plano de Deus na Trindade, lá na formação, porque a gente pensa que o tempo para nós existe ontem, hoje, amanhã, existe passado, presente e futuro. Não sabemos, vivenciamos o passado, estamos vivendo o presente, não sabemos o futuro, mas sabemos que há um futuro. Na Trindade não existe essa dimensão de tempo que nós temos. Na Trindade, 1000 anos é um dia é 1000 anos. Então, a gente não pode realmente imaginar toda a extensão dessa amplitude de tempo. Mas sabemos, pelo que estudamos na Bíblia, que Deus era,
Deus foi, era e sempre será, né? Sabemos de tudo isso. Agora, o homem tentou, Deus, aliás, tentou prolongar o máximo possível de tempo para enviar o seu filho. É como a gente... Eu não vou dar exemplo não, porque eu fico dando exemplo e aí é o passo do tempo. Mas Deus usou de vários recursos para chamar o homem para si, para o homem ter único, para que ele fosse o único ser adorado, mas o homem sempre se desviava. Lá na história do início já tem a queda do homem, tem a feitura da Torre de Babel, que Deus impediu que o homem pudesse continuar pensando que ele ia resolver os problemas. Depois manda o dilúvio e daí para frente chama Abraão falha, vai para o Egito, volta e tudo isso aconteceu. Mas nesses tempos antes de Jesus, também ficou muito claro para nós que Deus se revela de forma progressiva. Se a gente não entende hoje, pode entender amanhã. E é isso que leva a gente, cada dia, vir à igreja, cada vez que podemos ouvir o sermão, leva a gente a pensar que algumas dúvidas espirituais nossas podem ser resolvidas. Não é isso, pastor André? Por isso, o pastor continua pregando, a gente continua ouvindo e continua pedindo a Deus esclarecimento. Se a gente desistir disso, então já podemos ir para a eternidade, porque não precisamos mais dessa revelação. Já foi revelado, então podemos perder. Então, para compreender que Deus era o Criador, Deus está com o homem, nós vamos cantar agora 2 hinos. Deus se revelando através da natureza e chegou até nós, através dos poetas, escritores, essa mensagem que ela pode ser cantada. E no nosso cantor cristão para o culto, hino 52 e depois o 36, e vamos ver como a gente poderia viver sem conhecer o Jesus. 52.
beleza. É impossível, irmãos, se uma pessoa olhando para o lugar tão bonito que nós vivemos, não ver a grandiosidade do nosso Deus. Concordam comigo? Sim. E só de ver e observar o que Ele criou seria o suficiente para nós o adorarmos, para nós não termos nenhuma outra opção de adoração a não ser o nosso Deus Criador. E no hino 38 que nós vamos cantar agora, tá? É a nossa resposta, o que nós vemos a ação dele através da nossa vida. Então vamos cantar esse hino pensando no que ele faz por nós. Fechando aí, nós poderíamos recordar também, não vamos ler, o Salmo 8, né? Que é o homem mortal, para que tu te lembres deles, mas pouco menor que fizestes do que os anjos. É maravilhoso a gente pensar nisso, na grandeza nossa em relação ao nosso Deus. Uma coisa que machuca muito as pessoas é o sentimento de inferioridade. Muitas vezes deixamos de fazer alguma coisa porque não nos sentimos capazes, tá? Mas o Salmo 8 mostra que se a gente tiver fé, se a gente crer realmente nesse Deus Criador, a gente pode ir muito mais longe do que a nossa mente limitada alcança. Porque Deus criou um mundo maravilhoso, e quando eu olho para a irmã Solange, eu fico pensando no poder de transformação que ela tem de pegar um galho de uma planta, botar uma rosa no meio e enfeitar a nossa sala toda, né? Tão lindo isso. Isso é a nossa capacidade criadora. E como somos semelhantes a Deus, temos vontade de ficar com Ele sempre. É o natural, né? Eu, quando gosto de uma pessoa, eu vibro quando vejo a pessoa, quando eu posso abraçar, posso passar horas com essa pessoa. Deveria ser essa a nossa atitude.
Então, Deus se revelou através da natureza e podemos só nisso aí já não deixarmos de lado o nosso Deus, correto? Mas Ele se revelou através dos profetas. Ele se revela exatamente para que nós tenhamos uma vida plena ao máximo, tá? O profeta Isaías descreve a vinda do Messias de forma clara e indiscutível. As suas características, seu trabalho, as mudanças que ele traria ao mundo e até mesmo como morreria. Então é gostoso, muito gostoso a gente ler Isaías, porque a gente vai ver ali coisas maravilhosas que Deus já tinha feito e continuará fazendo. Por quê? Porque Ele é santo, santo, santo. Nele não há variação de sentimento. A gente, nós humanos, com os nossos sentimentos, a gente altera muito o nosso humor, né? Então, a gente uma hora está muito contente, outra hora pode estar triste, uma hora está louvando, outra hora está xingando, e a gente já nem sabe mais qual a nossa boca, que a gente fica com raiva. Senhor, lava minha boca, porque não é para dizer essas coisas, lava minha mente, tira esses pensamentos ruins, porque isso não é teu. Então, nós somos oscilantes, mas o nosso Deus não é oscilante. O que Ele planejou lá, junto com a Trindade, Ele se completa para nós em Jesus Cristo, enviando seu Filho ao mundo. E Miqueias fala tão claramente que descreve até a cidade onde o Messias nasceria e sua família, porque na cidade de Belém é que vai nascer aquele que vai redimir Israel. Esse Jesus, não só ele destacou onde ele nasceria, mas também de que família ele viria, da família de Judá. Não é uma pessoa qualquer, na cidade de Davi, descendente de Davi, descendente de reis. É uma linhagem real para provar que ele realmente é muito importante. Então, isso está relatado desde a fundação do tempo, tá? E Deus revelou aos profetas, olha, ainda não é agora não, mas vai chegar o momento. Não é agora, vai chegar o momento. E havia um grupo que esperava isso com seriedade. Havia grupos na sociedade que esperavam o Messias. E aí a gente lembra da mensagem do pastor André, quando os anjos apareceram aos pastores. Não eram pastores quaisquer, eram os pastores que guardavam as ovelhas para o sacrifício, né? Eles esperavam isso, a vinda do Messias. Eles não se preocuparam com o trabalho mal cheiroso, né, que eles enfrentavam dia a dia. Eles eram tão mal cheirosos que quando eles chegavam na cidade, a gente viu no filme, as pessoas se fugiam deles, né? Aquele pastor puxando a ovelha e ninguém chegava perto dele. E quando chegou perto do sacerdote, o sacerdote espantou, porque viver perto de uma pessoa mal cheirosa não é legal. Mas eles não se importavam com a aparência deles, com a repulsa que a sociedade tinha sobre eles, mas eles pensavam na importância de cuidar de um rebanho perfeito, sem mancha, para apresentar como sacrifício. E nós fomos muito beneficiados, tanto com o filme, como com o sermão, com a mensagem do Natal que recebemos, e a ênfase foi nesse nascimento anunciado primeiramente para os anjos. Mas, então, chegou o dia. O mundo estava preparado para receber o Messias. O imperador de Roma queria saber quantos
quantas pessoas pertenciam a ele através das famílias. Então, todo mundo tinha que se alistar. Hoje em dia, a gente às vezes não gosta de se alistar, mas o alistamento é importante. Há pouco tempo houve um alistamento na igreja aqui, e era importante a gente saber com quem a igreja podia contar na votação. O alistamento é importante para a nação saber quantas pessoas vão votar. A votação é importante para saber quantas pessoas brasileiras estão interessadas na eleição do seu presidente. Então, esse recenseamento que hoje a gente vivencia como alistamento, também era importante no passado. Quem provocou o alistamento não sabia disso, que esse alistamento preparava o mundo para definir claramente de que família Jesus nasceria e em que local. Porque José era descendente de Davi, estava morando em Jerusalém, em Nazaré, desculpa. E ele recebe a ordem, tem que se alistar. Aí ele saiu de Nazaré, aquela viagem longa, sem água, não tinha água nem para beber, quanto mais para tomar banho e cuidar da sua higiene, né? Então, foi terrível aquela viagem. Maria, montada num jumentinho, mesmo montada no jumentinho, ficava cansada de ficar lá com aquele balanço do jumentinho. Não, quero andar um pouquinho para descansar. Aí eles fizeram um diálogo e tal. E podia-se pensar até que esse alistamento era muito bom para José, porque afastaria o nascimento de Jesus da família, daquele pessoal de Nazaré, porque talvez alguém ali fosse muito curioso, fazer a conta nos dedos quantos meses tem para Jesus nascer, porque Jesus nasceu sem estar casada legitimamente com José. Então, o recenseamento foi até providencial por Deus para que eles pudessem sair da sua terra para Belém. Chegaram lá e na história do Natal a gente já ouviu várias vezes que eles procuraram lugar em várias hospedarias, mas não encontrou lugar, né? E aí eu me lembrei de uma cantata que eu fiz com os juniores na Igreja Ebenezer, e a Érica falou assim: Dona Iracema, eu nunca vi uma coisa tão bonita, eu nunca gostei tanto do Natal como naquele dia da peça. E a peça começava assim, música, e eu não encontrei o original para a gente tocar, né? Assim: quanta gente, de onde vem, de perto, de longe, pra se alistar aqui em Belém. Então, havia muitos familiares de José, havia muitos descendentes de Davi, naturalmente, naquela cidade, porque as pessoas às vezes nascem em um lugar e vão para outro. Eu, por exemplo, nasci em Minas, e quando eu falo que eu sou mineira, ninguém acredita, porque eu vim de São Paulo, do Rio de Janeiro. Aí me perguntam: você é carioca? Sim, também não sou carioca. Então é paulista, não sou paulista. Então, a gente fica assim, às vezes elogiado porque veio lá de Minas, e às vezes alguém conta uma piadinha sem graça, mas naturalmente que José se sentiu honrado por ser da origem de Davi, mas ele chegou na cidade onde tinham os principais membros da sua família, talvez, e não encontrou lugar. Não encontrou lugar. Então vamos cantar. Não vou ficar falando de Belém, porque era uma cidade montanhosa, tinha cavernas onde abrigavam os animais no tempo de frio, né? No tempo de calor, os animais iam para
o campo ser pastoreado, ser cuidado pelos cuidadores. E por isso havia uma gruta lá onde um dono daquela gruta ofereceu, olha, aqui na hospedagem não tem lugar, mas se quiserem ficar lá no frio, imagine só, irmãos, a situação de José. Uma mulher jovem, primeiro filho, sem experiência. Ele também podia ser mais ilustre, mas também era solteiro, não sabia como cuidar de um bebê. E vão ficar numa hospedaria, numa gruta, e ali onde os animais dormiam no tempo frio. Mas como estava vazio, ele limpou a gruta, ele preparou a manjedoura, botou lá uns capins e tal, Jesus nasceu. E eu realmente não, porque eu não fui primária a vida inteira, mas eu não percebi a beleza da cena. Mas foi tão emocionante, pastor André, que a Olívia chorou de ver um bebê aparecer assim de repente, né? Eu fiquei pensando assim, como deve ter sido alegria e choque, e como cuidar de um bebê sem roupa, né? Aí Maria tira uma das saias lá, enrola o menino lá no colo. E vamos cantar então a música. Essa daqui. Esse é o hino tradicional de Natal dos tempos antigos. Melodia francesa, século de XII, né? Século XII. Eu vou a primeira vez que eu vou tocar só a melodia. A gente canta a melodia e aí a segunda vez eu toco com o pai. Na cidade de Belém,
estudantes da Bíblia, que ouviam as mensagens proféticas, esperavam o rei. Esperavam o Emanuel, o Cristo, o Salvador. Mas a gente viu logo em seguida que vieram magos do Oriente, pessoas de muito longe. Então a espera do Filho de Deus era esperada por muitas pessoas em outras regiões da terra. Não sei se conheciam a história dos judeus ou não, mas a verdade é que conheciam. E esses magos estudiosos esperavam que um dia uma estrela apareceria anunciando o nascimento de um rei. Isso foi tão marcante na época. Eu falei antes que o tempo estava perfeito. Era uma discussão quem é o rei de Roma, quem é o Herodes. Ixi, bem lá esses homens falando. Onde nasceu o menino? Pois vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Não é um menino qualquer, é o Filho de Deus, é Deus encarnado. Os magos tinham essa certeza, tanto é que trouxeram ouro, incenso e mirra. Os irmãos que estão aqui já sabem o significado do ouro, que é um rei. A mirra, que era para quem vai morrer. Ouro, incenso para adoração. Então, ouro, porque é rei. Incenso, porque ele é Deus. E mirra, porque esse Deus vai morrer por nós. A mensagem dos magos, eles levaram isso. Herodes ficou muito preocupado com isso. Na história, manda matar todos os meninos que nasceram lá em Belém, há 2 anos antecipados, porque Jesus podia estar ali. Mas, como Deus estava planejado que Jesus viria e executaria o plano de salvação, o plano de dar vida aos homens, mandou José, vai para o Egito, fuja o mais rápido possível. Né? Eu imagino que esse anjo não demorou muito a passar essa mensagem, porque quando Jesus foi apresentado no templo para ser circuncidado, Simeão e Ana, aqueles 2 servos do Senhor que serviam no templo, falaram assim: ó Senhor, pode despedir os teus servos em paz, porque os nossos olhos já viram a tua salvação. Como é que ele entendia isso? Eu não sei, mas é alguma coisa lá no coração deles que confirmava que a esperança que eles tinham da chegada do rei ia acontecer. Jesus nasce, cresce, é batizado, começa o seu ministério e ele vai se mostrando, cada dia ele se mostra. No livro de João, João fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E continua ali e fala assim, e o verbo era a luz dos homens. Jesus avisou, falava claramente, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém chega ao Pai senão por mim. Todos nós sabemos essas mensagens e que são muito bonitas. Mas Jesus viveu, fez muita coisa bonita. João seleciona, acho que 7 milagres que Jesus fez. E esses milagres, o pastor Elias diz para nós, igreja, que eram sinais, né? João selecionou muito bem 7 sinais para mostrar que Jesus tinha domínio sobre a morte, sobre a natureza. Ele era realmente Deus. Mas, como viveu Jesus? Como Jesus viveu? Numa das passagens,
alguns homens queriam seguir a Jesus. Jesus falou assim, olha, eu aceito seguidores, sim, mas saibam vocês que eu não tenho nada para oferecer de bens materiais. As cobras têm seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde se reclinar a sua cabeça. E foi claro para nós, falando isso. E eu acho que nós, como cristãos, a gente recebe muitas bênçãos, mas deve ficar claro na nossa mente que a gente não segue Jesus por causa das bênçãos que a gente recebe. É lógico que cada vez que temos um problema sério, nós entregamos a Deus, mas o nosso motivo de adoração não deve ser dos bens que Deus nos dá, que Jesus nos dá. Então, como viveu? Aí a gente vai cantar um hino que é especial do cantor cristão, por favor, Maria José. A letra, né? É? O 253. Mas é dueto? Não, cantor cristão. É cantor todo mundo? Todo mundo É, canta? todo mundo canta. Agora, como vocês não têm a letra está aqui escrito, tá? Não teve um palácio no mundo o Senhor, nem honras lhe deram de Rei Salvador, mas na manjedoura só pôde encontrar, porque não havia outro lugar. Aí, cada vez que a gente chega aí, a gente canta o coro. Não há lugar para Cristo em tua vida e lá, terás então de ouvir dizer, no céu não tens lugar. Aí a gente volta para o 2, tá bom? Entendido? Oh
Essa música nos lembra que ele não teve um palácio, não teve nenhuma riqueza, andava pelas ruas, talvez um sandalião de couro, né? Mas mesmo seus pés protegidos por uma sandália, a gente vê que aquela Maria vai limpar os pés dele com lágrimas, né? Porque a Maria descobriu que ele merecia a honra. E às vezes a gente segue a Jesus, não quero dizer que nós não seguimos, mas às vezes a gente não dá o lugar pleno, não compreende toda a extensão da importância desse Cristo na vida. E agora nós vamos ouvir um dueto. A gente tentou ensaiar, tá? Mas vamos ver. Pastor Elias e Iracema com a Luísa. Eu vou explicar o problema aqui. Esse hino a gente cantou há muitos anos era uma cantada. E eu estou errando porque eu não enxergo essa letra. Eu tenho feito tratamento, fiz tratamento de laser, fiz uma porção de coisa nos olhos, mas não tem a... Então, essa cópia aqui, eu me permito. Como faz muito tempo que a gente cantou esse hino, eu não estou lembrando bem da letra. Bom? Então, e a gente vai pular aquele interlúdio também, vai direto no... Isso, tem aquele intervalo. Fica mais juntinho para ficar aqui na filmagem, ficar bonitinho. Entende? Vem essa mais pra cá. Isso. Quando aquele viver, o homem Deus andava fazendo bem, no viver feliz.
sempre amor dirão do seu amor, andar o Senhor sempre andava fazendo bem, andava fazendo bem. Outro amor é Jesus Salvador, que andava fazendo bem. Quando continuamos errando, não tem problema não. Um dia a gente acerta. Na nossa conclusão, eu queria devagar um pouco, tá? São Paulo é uma cidade preconceituosa. Mas eu ouvi falar que o Sul, Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul, é mais preconceituoso do que nós. Então a gente pode ficar aliviado. Mas vamos imaginar, tá? No tempo que eu era mineira, eu via muitos caminhões de pau de arara trazendo pessoas do Nordeste, fugindo da seca para São Paulo, para o Rio de Janeiro, tá? Então imagine uma cena assim bem drástica. Mas esse caminhão de pau de arara é proibido, mas ainda existem aqueles ônibus sem nenhuma manutenção, trazendo pessoas, levando pessoas, porque a passagem é mais barata, né? Então vamos esquecer o caminhão de pau de arara e vamos pensar num casal, num ônibus desse que a gente foge porque pode provocar um acidente grave. E a gente viu essa semana quantos acidentes aconteceram de pessoas que estavam viajando, né? José e Maria estavam num ônibus assim, tá? Estavam chegando em São Paulo. Sem dinheiro, mal cheirosos da viagem. Quando eu falei no passado, eu morava Beira Rio, numa cidade mineira, né? Num lugarejo mineiro. E os caminhões paravam na estrada, o pessoal descia, passava em frente à nossa casa para tomar banho no rio e lavar roupas naquele rio, botava a secar e tal. O ônibus dava aquela parada exatamente para aliviar a viagem que era dolorosa. Então, eles chegaram aqui em São Paulo, sem dinheiro, porque a comida que eles traziam na viagem já havia acabado, mal cheirosos, cansados e com fome. Tá? Quem os hospedaria? Chegaram no centro da cidade, e aquela música que eu cantei no início, tanta gente, quanta gente, que lugar horrível, cheio de gente, de onde vem? São Paulo é assim para quem chega, que chega na Praça da Sé, ou lá perto da Estação da Luz, vê aquele montão de gente na rua, fica muito apavorado. José queria proteger Maria, tá? Aí, tá vendo que está chegando a hora dela dar a luz ao filho. Será que ela vai encontrar a maternidade do Hospital São Luís? Se ela chegar lá, se José e Maria chegarem lá, será que o Hospital São Luís vai receber? Será que o Hospital Einstein vai receber? Será que vamos deixar que esses grandões aí, vamos pensar no Hospital Vitória, que é mais simples, mais modesto. Será que se eles chegarem lá, o atendente vai logo trazer uma cadeira de rodas para ela sentar e conduzir lá para o interior? Será que vai acontecer isso? Não vai, porque a primeira coisa que eles olham é de que carro a gente está descendo. Se parar um Fusca velho, todo espenocado,
Com certeza eles vão dizer, está errado no caminho, deve ser outro hospital que você está procurando. Né? Então, quem hospedaria para dar alimento? Qual a maternidade que receberia Maria para o neném nascer? Seria aquela a maternidade pública que tem aqui perto do Belém, Dona Leonor, ou uma UPA qualquer. A gente vê que pessoas nascidas aqui, conhecendo a nossa cidade, há poucos dias morreu uma senhora gestante, o bebê, na porta de uma UPA, né? Imagine só. E não estavam chegando de viagem. Qual o lugar que Maria teria para dar à luz o filho? Possivelmente, lá entre a Cracolândia, ou debaixo dessas marquises aqui perto da Avenida do Estado, ou para o centro. Talvez uma pessoa piedosa que sabe o que é sofrer, diz, não, vem aqui nessa barraquinha, aquelas barraquinhas que eu não sei quem cabe dentro daquelas barraquinhas, mas foi dada pelo governo para proteger aquelas famílias. Talvez um daqueles tivesse piedade, né? Mas, e quem daria? Aí vem uma coisa. Os magos, onde encontraria o rei para ofertar? Os magos estão cheios de presente para dar ao rei. Pessoas ricas, poderosas, viajaram de camelo enquanto Maria e José viajaram de jumentinho. Eles viajaram a longa distância de camelos com servos, muita comida. Né? A viagem dos magos foi completamente diferente de Maria. Traziam presentes, já pensou? Ouro. Quem não gosta de um colar de ouro, de um anel de ouro, de uma joia qualquer de ouro, né? Todo mundo gosta de ganhar um presente assim, né? Até crianças gostariam de receber um presente caro. Mas onde ele ia encontrar? Onde eles encontrariam um rei? E, às vezes, irmãos, eu fico preocupada mesmo com algumas coisas que acontecem aqui na nossa cidade. Alguém se liga a uma igreja, tem dinheiro, sabe administrar, e se liga a uma igreja para formar uma ONG. Aí dá uma parte da renda dessa ONG, faz um serviço bonito, eu não quero negar o serviço que eles fazem, porque eles conseguem dinheiro de outras pessoas ricas que podem doar, mas que essas pessoas não estão pensando realmente em todo o bem que podem provocar nas crianças que eles estão ajudando, nas ONGs que estão favorecendo o crescimento. A gente aceita, mas isso deveria ser a obrigação do Estado. E quando a gente vê um político entrando na rede, quando a gente vê um religioso entrando na rede política para conseguir algum benefício pequeno. A nossa igreja na Chatuba era uma igreja pobre. Aí, sabe qual a oferta que eles davam para a gente? Era quando morria uma pessoa muito pobre, que a gente não podia pagar o ônibus. Alguém conhecia um vereador lá, alguém da prefeitura. Não vou conseguir um ônibus da prefeitura para levar as pessoas ao cemitério. Isso é presente? Isso é manutenção do povo sofredor? Mas aqueles pobrezinhos da Chatuba entravam no ônibus com alegria enorme. Não, a alegria não era por estar enterrando o homem, era pela possibilidade de andar de ônibus da nossa igreja até o cemitério. E eu acho que ainda acontece muito isso em alguns lugares. Igrejas recebendo migalhas que o governo pode dar e ficam felizes porque estão recebendo.
Eu acho que nós evangélicos deveríamos pensar mais um pouco nessas coisas. E que se nós queremos dar presentes, devemos dar os melhores presentes. Quando a gente viu aqui as irmãs preparando aqueles panetones, aqueles bombons, preparando com todo o carinho, arranjando saco especial, dando laço especial para aquelas crianças, aquilo eu achei muito bonito. Acho que nós podemos fazer muito mais, porque o nosso Emmanuel faria isso, tá? Vamos cantar o hino 553 do Inário para Cristão, tá? Agora desse Inário, a música e tudo mais. E aí, como a nossa hora passou, mesmo não querendo, eu vou convidar o pastor André para ficar aqui no púlpito. Pode repetir o número, por favor? 553. Já ficar aqui na frente para o irmão fazer uma oração de súplica e gratidão. Recebemos muitas bênçãos, mas o nosso grupo é pequeno, já sabemos muitos assuntos, então o pastor vai ficar aqui, terminando o hino. É melhor ficar em pé. Vamos ficar em pé então todos? O hino é grande, mas é muito bonito, tá? A vida plena é alcançada quando